cuida tem futuro pra sonhar. Quem cuida tem família pra abraçar. Quem cuida tem muito mais pra viver e ser feliz. Quem cuida tem Seguros Unimed. Vida, responsabilidade civil e previdência privada para você cuidar do que mais importa. Saiba mais em segurosunimed.com.br. Seguros Unimed. Cuidar para transformar. Viver é ter liberdade para sonhar, né? Liberdade para explorar o mundo, fazer aquela viagem inesquecível. Viver é ter liberdade para investir. Liberdade para começar, recomeçar, empreender. Tirar aquela ideia do papel. Investir em nós mesmos. Para tudo isso, conte com o Safra Consignado. Aproveite que esse é um bom momento para você, aposentado, contratar crédito. O Safra Consignado tem as melhores condições de parcelamento com as melhores taxas do mercado. A formalização é 100% digital. Você faz tudo sem sair de casa. Busque por Safra Consignado. Acesse o nosso site agora mesmo e faça uma simulação de crédito para aposentados e pensionistas do INSS. Safra Consignado. Porque realizações não se aposentam. Os novos 50 a mais estão cada vez mais atualizados. Linha de vitaminas Vitasai 50 a mais. Descubra sua versão 5.0. O que é importante para você quando o assunto é saúde? Conforto, carinho e atenção, isso é Traz. Acesso ao melhor da medicina com uma equipe diferenciada e alta tecnologia. Isso é Traz. Confiança e credibilidade nos serviços que você pode escolher. Isso é Traz. Rapidez e comodidade para cuidar de você. Isso é Traz. Transmontano Saúde. Planos para você, sua família e sua empresa. A incontinência urinária não precisa atrapalhar seu sono. Conheça a nova linha Tena Noturna, desenvolvida para posição deitada, garantindo uma noite tranquila. Tena Noturna, máxima proteção e segurança para toda noite. Fortefit Pro conecta você com a sua longevidade ativa, para que você mantenha o seu corpo e a sua mente bem por mais tempo, movimentando seu estilo de vida com tudo que você mais gosta. Com whey protein, colágeno, cálcio e vitamina D, nutrientes que contribuem para manter seus músculos, articulações e ossos mais saudáveis, para chegarmos juntos até onde você quiser. Experimente o novo Fortefit Pro, conectados por uma longevidade ativa. Os novos 50 a mais estão cada vez mais atualizados. Linha de vitaminas Vitasai 50 a mais. Descubra sua versão 5.0. Olá, eu sou Patrícia Galante de Sá, coordenadora da Formação Executiva para o Mercado da Longevidade, o novo curso da FGV. Até 2040, 50% da força de trabalho no Brasil vai ter mais de 50 anos. Faltava uma formação para gestores aprenderem a lidar com os desafios dentro das organizações, na área de RH, de comunicação, de marketing, até gestores públicos. Então, como vocês veem, uma trilha bem completa. Esperamos você lá.
Eu não sou mais 60 a mais, 80 a mais. Eu sou 90 a mais. Nessa época de isolamento, a gente acaba enjoando da comida da gente. E o aplicativo, no instantinho, resolve o caso. Porque eu estou sempre atualizada. É curiosidade. O medo é inerente das pessoas que não acompanham todas essas mudanças. Eu não tenho nenhum medo de aplicativo. É o mesmo sistema, o mesmo algoritmo que tem para todo mundo. Então é fácil, é só acompanhar. Os novos 50 a mais estão cada vez mais atualizados. Linha de vitaminas Vitasay 50 a mais. Descubra sua versão 5.0. Olá, que alegria estar participando desse Fórum da Longevidade, um evento maravilhoso, construído pelos meus amigos Francisco Santos, Valesca Santos. Muito obrigado por poder participar, falar um pouquinho do nosso projeto, da nossa marca, que vive sim com a missão de desenvolver coisas espetaculares, lindas, com muito estilo, mas fundamentalmente com muito conforto. Jorge Bischoff tem como essência desde o começo fazer produtos com muito conforto. E hoje, mais do que nunca, a mulher brasileira, a mulher do mundo busca estar de bem com a vida. Para estar de bem com a vida, o produto tem que ser prazerosamente usável. Ou seja, precisa ser construído com tecnologias modernas, com matérias-primas que proporcionam esse conforto. A gente, quando olha um pouco dos produtos Jorge Bischoff, percebe exatamente isso. Para construir uma bolsa, eu sempre digo, a bolsa tem que ser prazerosa quando ela participa do teu corpo. Precisa ter um couro muito bem elaborado, com muita tecnologia para poder proporcionar isso. A mesma forma acontece com os sapatos. Os sapatos hoje precisam ser extremamente confortáveis, seja na questão de construção de solado, seja na parte dos cabedais. Ou ainda construindo produtos com muita espuma, com muita tecnologia para que realmente seja prazeroso. Ou seja, no nosso dia a dia, como profissional do sapato e de tudo que envolve o setor coureiro calçadista, a nossa missão é trabalhar em cima de conforto. Porque design autoral, design muito maravilhoso, muito elegante, já faz parte da nossa essência, e a questão do conforto foi evoluindo no nosso dia a dia, dando para nós a missão e o privilégio de levar isso a todas as consumidoras do Brasil e do mundo. Desejo um ótimo evento a todos os participantes. Estou aqui para compartilhar com vocês o que eu acho que seja longevidade. Nos tempos antigos, a pessoa longeva era aquela que se tornava avó. Tudo mudou. Mudou muito, né? Com a revolução da longevidade. Quando eu nasci, a expectativa de vida era de 43. Quem tinha 45 ou 50 já estava velho. Hoje a expectativa de vida no Brasil é de 77 anos. Então vai tudo mudando. E a noção de longevidade apenas sob o ponto de vista cronológico não serve. Eu, pessoalmente, acho que longevidade é chegar aqui. Tá vendo a minha rainha? Minha mãe, quando essa foto foi tirada, tinha 92 anos. Hoje ela tem 102. Para mim, longevidade é poder chegar aos 100, mas chegar bem. O conceito de longevidade muda ao longo do tempo. Longevidade para mim é viver em equilíbrio biopsíquico, mental, físico, social, ambiental, ancestral. Bonitinha, bonitão, longevidade para mim é sabedoria, é alegria,
é sensação de dever cumprido, é de fato acreditar que a vida é um prêmio. Um beijo! Para mim, a longevidade é a certeza de que nós estamos aqui e agora pensando no amanhã e depois, com planos, com sonhos, e sempre com a certeza de que a gente vai chegar lá. Isso é longevidade. Olá a todos, eu sou Juliana Wilborn, fisioterapeuta, gerontóloga e responsável pelo laboratório funcional do IBTEC. E eu gostaria de conversar com vocês hoje a respeito da mais nova certificação do IBTEC, o selo funcional. O selo funcional, ele está sendo atribuído a produtos e serviços destinados aos idosos. Sabemos hoje que os idosos mudaram muito dos anos para cá. Eles estão mais ativos, mais preocupados com a saúde, estão mais inseridos no meio buscando conhecimento, na vida social e também no cotidiano das famílias. Tanto isso se percebe que a figura que está direcionada como símbolo de identificação do idoso mudou e ela passa agora para uma pessoa mais ereta, identificando 60 a mais. A expectativa de vida, ela está num crescimento exponencial. Se percebe que o contingente acima dos 60 anos será maior do que de crianças e adolescentes até 14 anos. Então, até 2050, segundo dados do IBGE, se espera que essa população triplique. O aumento da expectativa de vida, ele está muito relacionado aos avanços tecnológicos. Então, se olharmos numa linha de tempo, em meados de 1800, a expectativa de vida, quando um bebê nascia, era em torno de 33 anos. Com essas projeções e descobertas científicas, se sabe que hoje, um bebê que nasce, hoje ele chega, a expectativa de vida dele é de pelo menos 75, 76 anos. E ao longo dos anos, até 2050, com as novas tecnologias, se espera que seja para além dos 80. Temos também muitos longevos que vão além dessa idade, até 115, 120 anos. Porém, o ser humano, com o envelhecimento, que é uma fase normal da vida, apresenta algumas mudanças, tanto biológicas quanto no corpo e aparência. E algumas dessas mudanças são as mais observadas e as mais comuns, como alterações visuais, auditivas, de equilíbrio, que inclusive incidem em risco de quedas, em função da diminuição da massa muscular e, consequentemente, da força. As pessoas saudáveis, elas têm uma massa muscular em torno de 1%, uma perda dessa massa muscular em torno de 1% ao ano, a partir dos 30 anos. E se sabe que esse declínio ele acelera muito dos 50 anos para diante. Então, a perda dessa massa muscular ela é responsável diretamente pela redução da mobilidade e da capacidade funcional desse indivíduo. E isso é muito importante porque interfere diretamente no cotidiano desse idoso, porque essas alterações elas não são contempladas quando a empresa vai desenvolver produtos ou mesmo serviços para essa parcela da população. E diante disso se vê as dificuldades que eles têm no cotidiano em coisas simples, como, por exemplo, abrir embalagens. Uma pesquisa nos mostrou que 85% desses idosos não encontram produtos adequados ou enfrentam dificuldade no uso desses produtos. Pensando nisso, o IBTEC se uniu a instituições que estudam o envelhecimento humano
E a partir disso criou metodologias e testes que são capazes de quantificar a funcionalidade dos produtos e serviços. Sabemos que existem muitas ofertas no mercado, tanto de produtos quanto de serviços. No entanto, nem todas elas são adequadas para esse público. Então, mediante isso, surgiu o selo funcional, que está preocupado e tem uma visão ampla e um olhar direcionado para o público sênior. O objetivo desse selo é assegurar que os produtos testados eles são funcionais, que eles são de fácil manuseio para qualquer público, inclusive e sobretudo para o público sênior. Então, o objetivo do selo não é criar produtos que sejam exclusivos para idosos, mas ter uma proximidade com as empresas e auxiliá-las na busca de soluções que incluam e que também adapte os produtos e serviços para as pessoas com 60 anos ou mais. Todos os produtos têm uma metodologia específica e os testes eles são feitos diretamente com os idosos, respeitando-se as faixas de idades em que eles se encontram. Então, para as empresas, tem muitas vantagens. Sabe-se que 23% do consumo de bens e serviços, isso é um dado do IBGE, são de consumo por idosos. Então, para a empresa, há uma ampla confiança desses clientes quando vão comprar os seus produtos com a certificação, estimula esse consumidor a se sentir mais seguro quando vai adquirir um produto, porque ele já sabe que ele vai conseguir usar esse produto. Dentre produtos iguais, a empresa consegue uma diferenciação, reforçando assim a imagem dessa empresa e permite evidenciar que o cumprimento dos requisitos estão sendo feitos, além de facilitar o acesso aos novos mercados. Então, temos vários segmentos em que a certificação do selo funcional pode ser utilizado, como embalagens, vestuário, utensílios, móveis e acessórios para o lar, dispositivos de auxílio à marcha, saúde, serviços e, enfim, muitos outros. A gente sabe hoje que estamos preparados para certificar produtos que são para crianças. A fase infantil, ela tem um determinado tempo. A criança cresce, se torna adolescente, que também é um período até se tornar adulto, e então o adulto se torna um idoso. E esse é um período que é um período maior, é uma conquista que se tem. E essa conquista é para sempre. Então, esse olhar mais direcionado para o idoso é muito importante, porque nós temos que assegurar a qualidade de vida desse idoso. Se vocês tiverem alguma dúvida, nós estamos aguardando o seu contato. Fale conosco, nos procure aqui no IBTEC, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigada.
cuida tem futuro pra sonhar. Quem cuida tem família pra abraçar. Quem cuida tem muito mais pra viver e ser feliz. Quem cuida tem Seguros Unimed. Vida, responsabilidade civil e previdência privada para você cuidar do que mais importa. Saiba mais em segurosunimed.com.br. Seguros Unimed. Cuidar para transformar. Viver é ter liberdade para sonhar, né? Liberdade para explorar o mundo, fazer aquela viagem inesquecível. Viver é ter liberdade para investir. Liberdade para começar, recomeçar, empreender. Tirar aquela ideia do papel. Investir em nós mesmos. Para tudo isso, conte com o Safra Consignado. Aproveite que esse é um bom momento para você, aposentado, contratar crédito. O Safra Consignado tem as melhores condições de parcelamento com as melhores taxas do mercado. A formalização é 100% digital. Você faz tudo sem sair de casa. Busque por Safra Consignado. Acesse o nosso site agora mesmo e faça uma simulação de crédito para aposentados e pensionistas do INSS. Safra Consignado, porque realizações não se aposentam. Os novos 50 a mais estão cada vez mais atualizados. Linha de vitaminas Vitasai 50 a mais. Descubra sua versão 5.0. O que é importante para você quando o assunto é saúde? Conforto, carinho e atenção, isso é Traz. Acesso ao melhor da medicina com uma equipe diferenciada e alta tecnologia, isso é Traz. Confiança e credibilidade nos serviços que você pode escolher, isso é Traz. Rapidez e comodidade para cuidar de você, isso é Traz. Transmontando Saúde, planos para você, sua família e sua empresa. A incontinência urinária não precisa atrapalhar seu sono. Conheça a nova linha Tena Noturna, desenvolvida para posição deitada, garantindo uma noite tranquila. Tena Noturna, máxima proteção e segurança para toda noite. Fortefit Pro conecta você com a sua longevidade ativa, para que você mantenha o seu corpo e a sua mente bem por mais tempo, movimentando seu estilo de vida com tudo que você mais gosta. Com whey protein, colágeno, cálcio e vitamina D, nutrientes que contribuem para manter seus músculos, articulações e ossos mais saudáveis, para chegarmos juntos até onde você quiser. Experimente o novo Fortefit Pro, conectados por uma longevidade ativa. Os novos 50 a mais estão cada vez mais atualizados. Linha de vitaminas Vitasai 50 a mais. Descubra sua versão 5.0. Olá, eu sou Patrícia Galante de Sá, coordenadora da Formação Executiva para o Mercado da Longevidade, o novo curso da FGV. Até 2040, 50% da força de trabalho no Brasil vai ter mais de 50 anos. Faltava uma formação para gestores aprenderem a lidar com os desafios dentro das organizações, na área de RH, de comunicação, de marketing, até gestores públicos. Então, como vocês veem, uma trilha bem completa. Esperamos você lá.
Eu não sou mais 60 a mais, 80 a mais. Eu sou 90 a mais. Nessa época de isolamento, a gente acaba enjoando da comida da gente. E o aplicativo, num instantinho, resolve o caso. Porque eu estou sempre atualizada. É curiosidade. O medo é inerente das pessoas que não acompanham todas essas mudanças. Eu não tenho nenhum medo de aplicativo. É o mesmo sistema, o mesmo algoritmo que tem para todo mundo. Então é fácil, é só acompanhar. O que você almoçou ontem? Ainda não começou a cuidar da saúde do seu cérebro? Você sabia que ela influencia diretamente na sua qualidade de vida? É importante manter sua autonomia e independência nas atividades do seu dia a dia em todas as fases da sua vida. Invista agora na sua saúde para garantir uma velhice ativa e saudável. Entre em contato com a Senior Helper e agende seu check-up do cérebro. E aí, já lembrou o que você almoçou ontem? A UNAI promove o conhecimento e a qualidade de vida, valorizando a experiência dos alunos e respeitando o seu ritmo. Ensinamos, aprendemos muito e ajudamos a garantir um envelhecimento saudável com o respeito que merecem. O conhecimento é a verdadeira fonte da juventude. Manter a mente ativa e exercitar o cérebro são ferramentas importantes para uma vida melhor. Faça sua inscrição. Informações, acesse unaiubc.com.br. UNAI, ultrapassando as barreiras do conhecimento e do tempo. Gente querida, gente amiga, estivemos juntos na Feira da Longevidade 2019. Consultoria Coutinho, dos óleos essenciais do Terra, marcando presença no evento online Feira da Longevidade 2020. Óleos essenciais do Terra, saúde pro corpo e pra mente. Vem com a gente!
Chegou o momento tão aguardado do dia. Começa agora o 2º Congresso Brasileiro da Longevidade Seguros Unimed. Eu tenho o prazer de dar as boas-vindas a Odilon Wagner, que vai comandar um barco aí com convidados mais que especiais. Tudo bem, Odilon? Oi, Mafê, tudo bem? Prazer estar com você aqui nesse segundo dia. Parabéns pela condução aí dessa primeira parte da manhã. Temos muita coisa boa para acontecer, não é? Promete, hein? Então, até já. Até. Uma boa tarde a todos vocês. Estamos aqui ao vivo mais uma vez, aqui no estúdio, na capital paulista, para o nosso segundo dia de programação do Congresso da Longevidade Seguros Unimed. Essa é a segunda edição desse congresso, que está sendo transmitido por plataformas digitais online, justamente para respeitarmos o distanciamento social tão necessário agora. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença virtual de todos vocês. E olha, hoje a gente convidou, como ontem também, especialistas, lideranças da saúde, personalidades muito conhecidas de vocês. Eu peço que vocês fiquem conectados com a gente, porque a programação vai ser espetacular. Vamos começar com uma conversa sobre saúde emocional. Logo depois vamos ter um talk show maravilhoso sobre os desafios para vivermos a nossa longevidade com mais saúde, proteção financeira e bem-estar, e por aí vai. Vai ser um dia bastante agradável. Mas, antes de começar, nós não poderíamos iniciar o nosso congresso hoje sem manifestar o repúdio pela morte brutal de João Alberto Silveira Freitas na noite de quinta-feira lá em Porto Alegre. Às vésperas do Dia da Consciência Negra. João Alberto foi morto por espancamento e asfixia, assim como o George Floyd lá nos Estados Unidos. Nós não podemos mais aceitar esse tipo de crimes. Não podemos mais aceitar que a cada 23 minutos um jovem negro seja assassinado no Brasil, conforme dados da ONU. Nós temos que pensar em que país nós queremos viver, porque vidas negras importam, sim. E parafraseando Angela Davis, uma das maiores ativistas americanas, não basta não sermos racistas. Nós temos que nos tornar uma sociedade antirracista. Portanto, os nossos sentimentos e solidariedade à família de João Alberto, e eu faço essa manifestação em meu nome e com o apoio da Seguros Unimed, que está comprometida com a causa da diversidade, da inclusão e da luta contra o racismo. Muito bem. Vamos então começar o nosso primeiro painel de hoje. Eu tenho aqui convidados muito queridos, amigos muito queridos, e o primeiro deles, ele é uma pessoa adorável, é uma pessoa que mora no meu coração há anos. Ele é filho da dona Noli Nogueira e do seu José Maria Nogueira. Ele é uma das figuras mais admiradas da televisão brasileira. Iniciou a carreira lá na época da Jovem Guarda. Vendeu mais de 10 milhões de discos, inclusive na Europa, na América Latina. E, segundo uma publicação lá na Europa, um desses seus discos foi considerado o melhor disco de rock psicodélico do mundo, sendo disputado a peso de ouro pelos colecionadores. Eu soube até que teve um caso de um camarada que comprou um desses discos lá em Tóquio por $4.800, para você ver como ele é querido e admirado no mundo inteiro. Desde 2004 até 2019, ele esteve à frente do Mais Você na TV Gazeta, meu querido amigo Rony Von, que se dedica agora ao seu próprio canal do YouTube. Seja muito bem-vindo, Rony Von, meu querido, por favor. Temos que respeitar, respeitamos o distanciamento social. Prazer enorme ter você aqui. Obrigado, meu irmão. E para mim, para mim é uma honra inominável, porque esse cara simplesmente é um dos maiores apresentadores de televisão do Brasil. Menos, Odilon, menos, por favor. Não, menos não, é mais. Ele é um cara que ele tem uma qualidade, ele tem um carinho ao tratar com os seus convidados. Tem uma técnica de induzir as entrevistas que eu estou até sem graça aqui. Eu vou entrevistar você hoje. Por favor, vai ser uma honra para mim, Odilon. Obrigado, querido. Olha, para mim está sendo um sonho, viu? Ter você aqui. Obrigado, por favor, Odilon. fique à vontade aí. Já estou, querido. Obrigado. Bom, nós vamos ter também
pessoas muito queridas. O meu próximo convidado, ele é o Diego Salzgeber Santos, psicólogo, professor, palestrante, diretor da clínica Salzgeber Santos, e vai nos ajudar nesse painel aqui, que é justamente sobre saúde emocional. Seja muito bem-vindo, meu querido Diogo, tudo bem? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, João. Boa tarde, Rony. Que prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente possa dividir muitos prazeres aqui nessa tarde. Ótimo, muito bom. E agora, eu vou falar para vocês de um ator que vai estar com a gente agora, um colega. Você conhece bem, né, Rony? Conheço. Rony, eu estou até nervoso de apresentar ele. Sou grande admirador dele. Estou até nervoso, você me ajuda aqui, você vai me ajudar aqui nessa condução. Tem o Diogo, tem o... Bom, ele é ator de novela, radialista, dublador, apresentador. O nome dele é Ariclenes Venâncio Martins, lá de Sacramento, de Minas Gerais. É um ator, diretor de novela, radialista, dublador, apresentador. Além de ser pioneiro na televisão, estando presente desde a inauguração da televisão. É considerado um dos mais importantes atores do Brasil e ficou famoso através de vários papéis memoráveis ao longo da sua carreira em novelas. Por exemplo, Senhorzinho Malta, Roque Santeiro, Sassamutema, O Salvador da Pátria, Zeca Diabo, novela Bem Amado, histórias e personagens que fazem parte da história das nossas vidas. Mais recentemente, eu tive o prazer de fazer a mesma novela aquele Caminho das Índias, em 2009, e a mais recente dele, O Outro Lado do Paraíso. Se a gente continuar, Rony, a gente não tem tempo para falar de tudo que ele fez aqui. O currículo do cara não é pequeno, não. Nascido no interior de Minas Gerais, num povoado chamado Nossa Senhora da Purificação do Desemboque do Sagrado Sacramento, como ele chama de Desemboque. Distrito de Sacramento. É um contador de causos, uma pessoa maravilhosa. Eu tenho uma admiração por ele. Seja bem-vindo, Lima Duarte! Olá, meus queridos, é um prazer cumprimentá-los. Odilon, muito prazer em cumprimentar você, aos eventuais telespectadores e ao Rony Von, o pequeno príncipe. Acho que agora já podemos dizer o grande príncipe. Ele já deixou de ser pequeno, ele é um rei. Ele virou rei já. Ele assumiu o trono total. Comigo não vale, nenhum de vocês vale no que estão falando, vai. O Saint-Exupéry do ecrã, né, das rádios aí. Mas é um prazer conversar com vocês e concordo com o Saint-Exupéry, concordo com você, né? A gente sempre acaba conquistando, cativando aqueles a quem cativa, aquela coisa do Pequeno Príncipe. Muito prazer mesmo em falar com todos vocês. Você estava dizendo há pouco, Odilon, do espaçamento desse negro que foi assassinado a pancadas, coisa terrível, né? Eu acho que o homem não é só um racista, ele é um doente, né? Quem soca o outro até a morte é pior do que um racista, é um doente, se é que racismo não for a pior de todas as doenças. Olha que eu trabalhei em 1946, Odilon me permite, o Agostinho dos Santos, o criador do teatro experimental do negro. Grande Agostinho dos Santos. Não tinha televisão ainda, eu era operador de som e fazia rádio-teatro com o Oduvaldo Viana, né? E ele me convidou para participar de uma peça. Em 1946, olha, eu tinha 16 para 17 anos que ele criou, e foi a primeira montagem do Teatro Experimental do Negro aqui em São Paulo. Foi uma peça, é curioso que eu não ouço mais falar, e é tão oportuno que ocorra isso agora, das peças que abordam esse tema.
O O'Neill tem um Imperador Jones, que é uma peça maravilhosa, e nunca mais ouvi falar nessa peça, ninguém se preocupa em montar. Agora é difícil, porque agora não estamos montando nada, se existe uma categoria que foi prejudicada mesmo com a ascensão dessa presidência aí, como nós, atores, acabaram com tudo que nós fazemos. É uma boa lembrança. Abaixo de nada, nós atores ficamos todos sem emprego. Infelizmente trabalho lá na Rede Globo, onde trabalho há 50 anos, mas os meus companheiros, os meus colegas, esses ficaram todos abandonados ao Deus dará, como dizia na minha terra. A nossa categoria foi com certeza a mais prejudicada. Os restauranteiros, os donos de hotéis, os donos de companhia de avião estão reclamando muito, mas o que dizer dos atores, hein? É verdade, Lima, você tem toda a razão. Nos proibiram de falar. Então, eu só queria falar da peça para a qual o Agostinho me convidou. Vamos, eu e Vilma Bentivenha, bem garotinho, porque é uma peça de 2 boxeadores do Eugênio O'Neill, se chama Todos os Filhos de Deus Têm Asas. Depende da tradução, claro. Essa eu gosto muito, Todos os Filhos de Deus Têm Asas, mas é All the Sons of God Flying, ou Todos os Filhos de Deus Voam. Vale a pena repetir agora, nesse momento, a todos os momentos, a todos os segundos de nossa vida, todos os filhos de Deus voam. Muito bem. Você fez uma apresentação muito bem, nos lembrou muito bem da necessidade de falar, viu, Lima, desse tema. Eu vou até perguntar para o nosso querido Rony. Eu volto a falar com você 2 segundinhos. Eu queria perguntar para o Rony. Eu queria perguntar uma questão do início da sua carreira que eu queria perguntar. E eu vou perguntar para o Rony também. Rony, você teve uma carreira brilhante, né? Teve uma carreira irregular, brilhante. Eu diria irregular. Pero brilhante. E como cantor, você participou dos movimentos importantes da música popular brasileira, trabalhou com grandes artistas da música popular brasileira, teve seu programa, fez inúmeras atividades. Vendeu milhões de discos, como há pouco eu mesmo acabei de falar. Essa carreira, essa tua vida artística, depois como apresentador, né, esses anos todos, isso foi sonhado? Um artista sonha, planeja, ou as coisas vão acontecendo assim? Eu acho que as coisas vão acontecendo assim, principalmente num país em que você não pode planejar nada, porque as regras são mudadas na calada da noite. Planejamento é uma coisa que não faz parte, eu acho, da vida do brasileiro. Me perdoe se eu estou sendo um pouco mais veemente nisso, mas o sonho, eu repito sempre isso, Odilon, o sonho é a própria vida. Eu acho que a razão da vida é o sonho. Se você tira o sonho da vida de um homem, você tira a vida dele. Claro que foi sonhado, mas foi um sonho pequenininho inicialmente. Eu trabalhava como qualquer pessoa, trabalhava com a família, o que é uma de grande dificuldade. Você que tem uma ligação de afetividade com os meus parentes, era muito difícil trabalhar com eles, porque exigiam muito, tem que dar valor, aquelas histórias. E, na época, meu pai era ministro plenipotenciário em Londres, que é um cargo diplomático, você sabe. E ele trazia os discos dos Beatles para mim, antes de chegarem no Brasil, que demorava 6 meses, demorava 1 ano. Olha, que bacana. Isso fez com que eu conhecesse uma banda cover de Beatles, chamada Brazilian Beatles, que faziam muito sucesso lá na minha terra, lá na minha cidade, que é o Rio de Janeiro. E, de repente, um dia eu fui assistir um show deles, um mingau, como a gente chama no Rio, que seria uma matinê, e eles me chamaram no palco. Eu tremia feito vara verde e fui embora. Mas só tinha amigo, me pegaram e me jogaram no palco. Olha, esse aqui é o Rony, o pai dele é embaixador lá na Inglaterra, ele traz os discos para a gente, e ele ensaia com a gente, ensaio de garagem, aquelas coisas, e ele canta muito bem, começou, canta. E eu comecei a cantar uma música chamada You've Got to Hide Your Love Away, que é do filme Help, que ninguém sabia nem o que era Help. Quando eu desci, você não vai acreditar, tinha um jovem diretor de gravadora na beirinha do palco, eram 3 andarezinhos, 3 degrauzinhos. Quando eu cheguei lá embaixo, ele disse, e aí, moleque, vamos fazer um disco? Era o João Araújo, o pai do Cazuza. Pai do Cazuza. Que foi o cara que me inventou.
Foi aí que começou a minha história. E aí deslanchou, se tornou... Não planejei, ela aconteceu. Ela aconteceu. E aí eu quero perguntar para o Lima. Diego, já chego em você, tá? Você vai analisar... Olha, só para falar para vocês, o nosso bate-papo aqui é informal. Se um quiser fazer pergunta para o outro, interferir, complementar, fiquem à vontade. Rony, você é meu co-host aqui. E, Diego, você é o nosso Freud de plantão. Diego é psicólogo. Ele é o nosso... É Freud ou é Jung de plantão? Hein, Diego? Vamos mais para o Freud. Mais para o Freud. Comportamental, mais Freud. Então, você é o nosso Freud de plantão. Você pode, a qualquer momento, tomar aí a batuta e falar o que você quiser. Ô, Dilon, se você me permitir já, pois não? Vou trazer o que o Rony falou. Olha já a importância da família, né? Um pai que trouxe um disco para ele, gerou essa paixão, que conheceu alguém e num segundinho a vida transformou com a presença de uma pessoa escutando ele. Olha como a família, até na longevidade, já prova que a família traz esse aumento da expectativa de vida. Olha como nessa característica já se apresentou. Bonito mesmo, viu, Rony? Bonito de te escutar. Diogo, eu vou dizer uma coisa a você. Tudo na vida é efêmero, tudo passa. Mas existem coisas que são permanentes. E a permanência maior é da verdade. E a verdade é a família. Muito bem. Lima, quero perguntar uma coisa para você. Aliás, primeiro um testemunho. Você é um ator tão extraordinário, você é um ator tão fantástico que dá até raiva para nós atores. Essa história, essa carreira maravilhosa que você construiu, também foi sonhada quando você saiu lá do desemboque em cima de um caminhão de manga? Você sonhava nisso, não? É verdade essa história do caminhão de manga? Claro, plena, completa verdade. Mas não sonhava, não. Falando de pai, assim, quando eu nasci em 1930, um grande ano para os paulistas. Em 1928 já havia aquela revolta em Copacabana, dos tenentes, 28. 30 houve mais uma outra aqui. Apacentaram. Depois veio de 32, que é a Guerra dos Paulistas. A Revolução de 1932, que São Paulo queria uma constituinte que não tinha. Cada estado fazia o que bem entendia. Então, queria uma constituinte para São Paulo, e São Paulo lutou por essa constituinte, e foi muito bonita a luta. Quando começou a ganhar, vamos fazer afinal a constituinte, veio 1932, e o monstro do apocalipse, a Grande Guerra, 80 milhões de mortos. Eu tinha 9 anos de idade, nasci em 30. Sabe que o meu avô era português e analfabeto, tinha muito na época. E ele comprava, lá em Desemboque, ele comprava um jornalzinho e levava para mim, para eu ler para ele. Com 9 anos eu lia para ele, íamos para trás de uma toiceira ali, para que ninguém me visse o opróbio. E falava, lê aí como é que está a guerra. Ele queria saber como é que ia a guerra na Europa, a terra dele. Né? Então eu lia, mas ele tinha um herói que era um cabo de guerra famoso, o Marechal Montgomery, general, né? Então, Montgomery, comandante dos blindados ingleses na campanha da África. E ele era grande fã do Marechal General Montgomery. Então, eu lia lá para ele, em El Alamein, as tropas do Marechal General Montgomery batem em retirada. Ele disse, não, Montgomery não se retira. Eu disse, não vou. Esta está aqui. Montgomery bateu em retirada. Esse Montgomery não se retira. Eu falei, vou, está escrito. Ele só quer pá, me dá um tapa na orelha. Montgomery não se retira. Então quer dizer que desde os 9 anos de idade você já estava treinando a sua leitura e assim começou, inclusive, o seu interesse pela literatura, pela leitura, que é importante. Uma criança de 9 anos lendo é bastante interessante, não é? Mais bonito do que isso é que eu comecei a mudar a guerra. Você mudou a guerra, Mudei, Montgomery avança. E ele, isso sim, foi válido e foi lindo, ele percebeu e estimulou. Ele falava como é que vai o nosso Montgomery, trazia o jornalzinho lá. Não, Montgomery, agora ele não quer que... E me ensinou a ser ator. Maravilha. Eu não sei se o Lima conhece a história do Montgomery com o Churchill.
Montgomery disse... Eu conheço várias. Essa é muito engraçada. Não fumo, não bebo, não prevarico e sou um herói. Churchill. Bebo, fumo, prevarico e sou o chefe dele. Tem uma outra mais bonita. Tem uma outra mais bonita, se me permite. Qual é? O Montgomery chegou para o Churchill e os outros generais, ia muito bem, mal ao negócio, estavam perdendo muito dinheiro e disseram para o Churchill: olha, temos que cortar a verba da universidade, do teatro, porque a coisa vai mal, tem que cortar a verba. O Churchill disse: e por que é que estamos guerreando mesmo? Diego, deixa eu te perguntar uma coisa. Você que é o mais velho de todos nós aqui, como é que você vê, veja que interessante, né? Lima, quantos anos de carreira? Bom, eu cheguei no tal caminhão de manga, fui trabalhar no Mercadão eu fui para o Meretriz, que é perto, eu dormi embaixo do caminhão, chegou uma mulher de rua e falou: vamos na zona. Eu falei: zona? O que é zona? Eu só perguntei quantos anos de carreira você tem, não é para contar as particularidades da zona, ô Lima. Fui morar na zona. Morei com... Não, mas... se encantou comigo uma judia francesa, Madame Paulette. Mas quantos anos de carreira você tem? Aí ela me levou para fazer teste. Ela me levou para fazer teste na Tupi. Foi ela? 17 anos. Olha. Ela. E quantos anos então? Aí 1947, né? Aí eu fui trabalhar na Tupi, para onde veio a televisão em 1950. No dia 18 de setembro de 1950, foi por ar a primeira transmissão de televisão da América Latina. Beleza, nós temos então... Daquele dia só tem eu vivo. Quantos anos de carreira, então? Você fez as contas já, Rony? Você é bom de matemática? 1947... Quanto? 70? 70 anos. 70 anos. Você, quantos anos de carreira? Eu tenho 54. 54, eu tenho 50. Então, 104 mais 70... Você é bom de matemática? Quanto dá? De carreira, hein? De carreira. Nós estamos falando... 104? 104 mais 70. Bom, aí nós temos 211. Então. E aí, Diego? Como é que pessoas com a longevidade na vida, na carreira, mantêm essa saúde, energia emocional necessária? O que é preciso para figuras, personalidades como essas incríveis que a gente está vivendo aqui, chegarem a uma vivência tão grande e tão emocionalmente sadia? Olha, Odilon, eu tenho 17 anos de experiência aí na área da psicologia e a característica principal escutando, positivismo. Aquela pessoa que tem uma paixão, que ama mesmo o que faz, que tem um propósito, tende realmente a fazer daquilo que é o exercício da sua profissão uma vida, uma existência mesmo. Então acaba se unindo tanto a característica da vida pessoal com a profissional de tal forma que você consegue agregar aquela emoção prazerosa na existência. Então estava ouvindo aí, por exemplo, Lima Duarte, quando ele foi trazendo cada historinha da vida dele, né? Desde como ele ingressou do avô, você vê que ele fala com paixão. Desde a lembrança de uma pessoa tão amada como o avô, aparentemente, que mesmo batendo nele, trouxe para ele um Lima. Então você vê como assim, a paixão, o positivismo, o olhar com certeza a vida com mais propósito, tende a realmente fazer com que ela dure mais. E dure com qualidade, né? Porque a longevidade não é só viver mais tempo, é viver com qualidade. Então eu acredito que o positivismo, Odilon falando... Rony, falando em positivismo, você... 73 anos de carreira. 73. O Lima, quer dizer, isso é mais do que eu tenho de idade. Ó, ele é muito gentil, um pouquinho mentiroso. Mas, tenho 76, Lima. Rony, eu queria falar justamente sobre isso com você. Você é uma pessoa extremamente gentil, bem-humorado e muito positivo. Quem te conhece sabe disso. Você é um cara que está sempre se renovando, sempre pensando em... as contrariedades da vida acontecem, e aconteceram muitas para você. Essas contrariedades, como é que você lidou com elas? Elas te
perturbaram psiquicamente, emocionalmente? Como que isso aconteceu na sua vida? Vamos fazer como diria Jack, o Estripador. Então, primeiro, minha avó me ensinou que é importante renovar ou morrer. Eu preferi renovar. Essa é a primeira. A segunda, eu acredito que, emocionalmente, existe uma contribuição emocional para praticamente todas as moléstias. A minha primeira separação de casamento me levou a um drama pavoroso que algumas pessoas se lembram. Eu tive uma neuropatia que não tinha cura, né? Fiquei paralítico, fiquei 3 anos preso praticamente a uma paralisia, 1 ano deitado numa cama, etc. Tive que aprender a andar, tudo, em função de um problema emocional. Um estresse emocional tão gigantesco. Eu administrei isso muito bem, porque aí já vem uma outra coisa, que isso já é uma... Talvez, não diria uma atitude comportamental minha, mas uma coisa que o seu fã me ensinou. O meu fã, eu gostaria de só ressaltar aqui, o seu Zé Maria, pai do Rony, que é um homem admirável. Era doido pelo Odilon. E não houve tempo... Os únicos defeitos dele foi esse. Mas... E ele disse, meu filho, o importante é você tirar proveito da adversidade, sempre. E essa doença me trouxe exatamente isso. Hoje eu sou um homem muito mais rico emocionalmente. Hoje valorizo a vida como se ela fosse um prêmio, porque eu estive quase do outro lado. Afinal, não tinha cura para a minha moléstia. Polirradícula neurite viral. O nome já é ruim. Nem o que quer Imagina, dizer um horror. Enfim, aprendi essa história. Claro que emocionalmente você se machuca, mas é obrigação, é dever você dar a volta por cima. Eu tento fazer isso. Mas então a influência do seu pai foi muito forte para a sua recuperação? Seguramente. Eu acho que... Agora, há pouco, nós estávamos falando, o Diego estava falando de família, eu só quis, sei lá, asseverar que é a maior de todas as verdades, a família. De uma forma ou de outra, esses são os nossos mestres. Você, na pequena idade, como foi o avô do Lima, com todo o cascudo que ele tomava. Essa é, na minha visão, a grande escola. Porque quem educa, na verdade, são os pais, é a família. A escola ensina, é outra coisa. Mas os pais e famílias, Diego, também podem... não vamos colocar se deseducar, mas também não contribuir muito para essa visão saudável de ter fé, ser otimista. Como é que você vê isso? Criancinha, né, é uma página em branco. Você é um livrinho em branco quando inicia. Quem está à tua volta, você vai copiando, direta e indiretamente a cada comportamento. Então, às vezes eu brinco, né? Você ensina teu filho, olha, não minta. Daí alguém bate na porta, você diz, fala que eu não tô. Ele vai ver 2 verdades ali. As palavras têm muito poder, não é, Diego? Por exemplo, os filhos ouvindo os pais, ou aqueles que convivem com a gente, né, no dia a dia, ouvindo palavras duras, palavras pessimistas, palavras depreciativas, etc. e tal, isso vai contaminando o ambiente das pessoas que convivem, não é? Isso acontece? Dilon, perfeito. Essa é a base da psicologia. O teu cérebro ele vai gravando tudo o que acontece e vai aprendendo a lidar com o que acontece. Se você se alimenta de uma comida boa, naturalmente teu corpo tende a ficar fisicamente bom. A tua mente, o alimento dela são as palavras, as emoções, o que você vê, o que você escuta, o que você sente. A presença de tudo isso junto faz com que o teu cérebro fique saudável ou entre gradativamente nesse momento de uma pessoa mais depressiva, ansiosa, agressiva. Então, sim, Odilon, tudo que você vê, tudo que teu filho viu, você viver, mostrar para ele, é isso que vai estar gravando naquele cérebro lá. E se é bom, se torna uma pessoa positiva. Caso contrário... Muito bom. Lima, a sua carreira foi uma carreira fantástica, maravilhosa.
é uma carreira maravilhosa, você continua atuando. Agora, a nossa carreira artística é uma carreira com particularidades, né? É sempre de altos e baixos, né? Para você, teve mais altos do que baixo, porque você é excepcional. Mas, em geral, mesmo para você, eu sei que tem momentos. Toda a carreira, no início, não foi assim, né? Você foi conquistando, né? Dizem que os artistas são pessoas muito mais sensíveis, né? E que os artistas são os olhos da sociedade, né? Portanto, por isso que eles refletem mais o que acontece na sociedade, são mais sensíveis por isso. Como é que foi para você lidar com algumas contrariedades, decepções que eventualmente aconteceram na sua carreira? Nunca me afetaram muito, não, porque eu fui vivendo, mas no começo do nosso bate-papo, disse que alguém foi de Cambulhada, eu fui de Cambulhada, você vê, eu fui lá para Madame Paulette me levou para o rádio, no rádio tinha o Odovaldo Viana, me deu um papelzinho no rádio teatro, chegou a televisão, eu já fui buscar a televisão em Santos, subi um caminhão, aqui vai a primeira transmissora da América Latina, a Hebe Camargo estava ao meu lado ali, soltando foguete. Então as coisas foram acontecendo. Quando a televisão se implantou, afinal de contas, eu já era um bom radioator e um bom sonoplasta. Eu mexia muito com o som, eu gostava. Eu inventei as músicas no radioteatro, quando eu comecei, eram Wagner, Beethoven. E eu comecei a botar música popular. Comecei a botar, assim, e foi revolucionário. Eu passava dias na sonoplastia ouvindo Ravel se presta à sonoplastia maravilhosamente. Ele tem uma suíte sinfônica chamada Les Enfants et le Sortilège, que é uma ópera para gatos. Então tem bem Ravel. Rapaz, é uma maravilha quando você faz meu amor, eu preciso ir, um dia voltarei. Fazia muito sucesso. O meu primeiro Roquete Pinto, e eu ganhei uns 10, o primeiro é como sonoplasta. Olha aí, olha a carreira dele, ó. Meu primeiro Roquete Pinto, eu ganhei uns 10 só de Roquete Pinto, fora dos outros, né? Não, mas primeiro eu ganhei em 1952 o melhor sonoplasta. Mas olha, falando bacana. Tudo de emoções, me prezo de selo e me permitam uma imodéstia, eu sou, na elite de atores brasileiros, eu sou o único de formação rural. Porque eu vivi um país em transformação. O Brasil passou de agrário a urbano, está passando ainda, né? Industrial, Os grandes movimentos sociais são 50, 100 anos, quando Tocqueville, depois da Revolução Francesa, garoto ainda, ele que era nobre, foi mandado para os Estados Unidos para ali ficar escondido da guilhotina de 1789, na Revolução Francesa. Ele descobriu ali o quê? E se encantou a democracia. Ele ficou encantado com aquilo e voltou para a Europa para falar do sistema, do regime de governo que ele tinha visto e que era maravilhoso. E até hoje devemos defendê-lo, porque a descoberta de Tocqueville tem nos valido muito e muito a democracia. Mas só me permite contar uma coisa, e eu me esforço muito para ser esse ator de transição entre o rural e o urbano. Tenho um pé muito bem fincado no rural e estou fincando o outro no urbano até hoje. Tal como Guimarães Rosa. Guimarães Rosa era um literato assim. O Guimarães Rosa fala do Toniquim das Águas, fala do Riobaldo Tatarana, fala do Mané Fulô, mas com estilo joyciano. Sem dúvida, sem dúvida. Tem os dois pés muito bem fincados, não é? Ele, quando o jagunço entra para o bando, ele perde o nome próprio. Ele deixa de ser ele e assume o nome do chefe do bando. Um Joca Ramiro. Lá vai um Zé Bedelo. Aí vem um Medeiro Vaz. Aí vai um Joãozinho Bem, mas ganha um codinome.
Assim é que eles ficam sendo de Adorim, a faca afiada. Ei, de Adorim. E olha... E Riobaldo Urutô Branco. Que é uma coisa maravilhosa, bíblica, linda, maravilhosa. Fantástico. Né? Depois eu quero contar o que me levou, a paixão que me levou, a inteligência emocional, a fazer das minhas emoções a minha matéria-prima, o meu trabalho, a minha vida, enfim, trazido de lá para cá. Quando eu cheguei em São Paulo e florescia então em São Paulo o TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, exercido para os barões do café de então, para os nobres, né? Porque eles eram os diretores eram italianos, Flamínio Bolinicelli, Luciano Salti, Celli, D'Aversa, todos grandes diretores europeus, porque aquele público industrial de então, numa indústria crescente, sobre esse Brasil rural, assim, esses queriam teatro para eles. Então eles fizeram o Teatro Brasileiro de Comédia. Não sei porque eles não representavam em francês ou em italiano, mas em oposição a esse teatro, que era maravilhoso, não quero falar mal do TBC, minhas amigas Cacilda Becker, Fernanda Montenegro, gente maravilhosa que fazia aquele teatro maravilhoso, Natália Timber. Eles representavam aquele repertório com aqueles diretores para aquele público. Entendi. Aí o Boal veio com uma ideia, disse, por que não colocarmos em cena o brasileiro? O Brasil profundo. Por que não falarmos de nós? E aí foi uma grande revolução no nosso teatro, né? Foi. Agora, foi. Posso interromper um segundinho para a gente retomar daqui a pouco? Eu queria passar para o Diego o comentário. Você, analisando, você vendo o Lima falando, você vê que personalidade, você vê que energia, que memória, que pessoa completamente imersa no mundo e na vida. Como é que você, como psicólogo, reputa o talento ou a possibilidade de pessoas envelhecerem, amadurecerem e permanecendo com essa vitalidade e energia? John, ouvindo o Lima, você vê que ele fala com paixão. Você vê que ele se recorda de cada lembrancinha, de cada experiência que a vida dele foi trazendo com paixão, que é essa possibilidade de você pegar algo que está acontecendo e viver no presente. Eu percebo como ele recorda o passado, né? Olha que coisa bonita. Para ele, o passado tem uma influência e teve um valor muito grande. Essa transição que ele fala entre o rural e o urbano, olha como ele tenta estar sempre presente, buscando algo novo. Então, a paixão. Lima, o que me chamou muita atenção escutando agora, é a paixão com que você fala. E o respeito. Você vê que você traz a figura de algumas pessoas, mas tenta levemente trazer com beleza. Paixão, Odilon. Eu vejo o Rony, por exemplo, quando eu assisto ele fala com o telespectador dele, ele fala com dele mesmo, ele fala da família dele, olha como fala com amor, tentando sempre manter o respeito e o carinho. A paixão. Outras pessoas podem chamar de propósito, meta de vida, algumas vão lá para a fé, mas você vê que pessoas que têm e gostam do que fazem, ou gostam de existir, tendem a ultrapassar as barreiras, que nem o Rony mencionou, né, o que ele passou na vida particular, ultrapassar as barreiras de uma forma maior, que a psicologia traz, por exemplo, a psicossomática, né? O cérebro somatiza no teu corpo as doenças emocionais. Do mesmo jeito que quando eu fico triste sai uma lagrimazinha, quando emocionalmente eu estou sofrendo, meu corpo ele joga um monte de química ruim nele. E essa química vai deteriorando a nossa máquina física. E o contrário também é verdadeiro. Quando eu estou fisicamente ativo, o meu cérebro também fica ativo. Então, assim, paixão, amar, ter amor mesmo pelo que se faz, a tendência é você viver mais. Maravilha. Eu quero falar com o Rony sobre isso. Rony, viver mais. Quando a gente vai passando, né, o tempo, a gente tem o auge da carreira, vida, relacionamentos, família, energia física. Quando a gente vai ficando mais velho, amadurecendo, vem também os conflitos e os desafios da idade mais madura. Para você,
Foi impactante esses desafios quando você foi ficando mais velho, quando você sentiu barreiras, dificuldades no decorrer da sua carreira, da sua vida pessoal, que te impediram ou te dificultaram momentos assim por causa da idade, do envelhecimento? Pelo contrário, foi uma época, eu vou sempre na contramão. Minha primeira crise existencial aconteceu quando eu tinha 28 anos de idade. Por quê? Porque eu ia fazer 30. E para a minha geração, 30 anos era uma coisa de suma importância. Uma moça de 30 anos era uma Balzac. Hoje é um bebê. Na verdade, essa evolução que nós tivemos, eu falei do fim do século XIX, falei hoje mesmo aqui, final de século XIX, início de século XX, a longevidade nossa, em média, era 36 anos. Portanto, com 30 você já era velho. Tive uma outra, essa foi um pouco mais forte, foi com 40. Meu Deus, e agora o que será de mim? Acabou. A partir daí, porque eu tive ensinamentos do seu fã, e um deles aconteceu com uma experiência própria. Meu pai gostava muito de jardim, a casa dele era toda florida. Ele tinha uma bougainville, que o único lugar onde não se chama bougainville é São Paulo, chama aqui de primavera. Não me pergunte por quê, eu sou botânico, não entendi nada até agora. E ele subiu numa escada para podar uma bougainville. Em tempo, ele tinha 2 jardineiros que estavam trabalhando lá. Subiu e, de repente, levou um tombo lá de cima, se quebrou todo, levou para o hospital, quebrou astrálogo, quebrou, enfim, tornozelo, levei para o hospital, ficou engessado das 2 pernas. Muito bem. Pai, por favor, pai, você está com 86 anos de idade, sobe numa escada com 2 jardineiros para fazer isso para você. Por que você... Olha o que aconteceu. Eu disse, aprenda, meu filho, uma coisa que você jamais vai se esquecer quando você tiver a minha idade. O ser humano, mentalmente, não passa dos 25 anos. O corpo é que não quer entender. Então, eu levei isso para o resto da minha vida. E tanto que nós estou falando aqui, nessa nossa Expo Mais Fórum, eu estou falando exatamente para todos os meus parceiros que têm 25 anos, mas que o corpo não quer entender. É isso. Que coisa, né? Que belo ensinamento. Esse é um paizão. Paizão. Paizão mesmo, que fez uma diferença incrível na vida, né? Você vê que eu cito meu velho o tempo inteiro, porque aquilo também que o Diego falou, a tendência é copiar. E diga-se que seu Zé Maria nos deixou praticamente com 100 anos de idade. 99 anos, e mesmo assim, porque teve um diagnóstico errado, porque ele estava com a festa de 100 anos já programada, toda arrumada. Eu e meu irmão montamos a festa dele, tudo o que ele queria, as músicas que eu sabia que ele gostava, enfim, tudo pronto. Aí, ele desistiu. Eu já te contei essa história. Ele desistiu. Quando enfiaram a sonda nasogástrica nele no hospital, ele tirava. Aí enfiava, porque ele estava com problema de deglutição. Aí ele disse, meu filho, você acha que isso é vida? Eu não estou vivendo, estou durando. Eu não quero durar. Eu quero viver. Acho que eu vou desistir. Eu digo, pai, segura. Não, quero ver o Djokovic, ele era tenista como você. Ver um jogo de tênis. Eu quero ver o Djokovic ganhar o Grand Slam e depois está tudo certo. Assistiu o jogo, Djokovic ganhou o Grand Slam, ele desligou a televisão e dormiu. Está dormindo até agora. Olha, que passagem abençoada. Eu quero isso para mim. Pô. Passagem abençoada. E com 99, ele tinha 25. Ele tinha 25 emocionalmente. Diga, Diego. Quando você disse, né, que o pai do Rony nos deixou, eu tenho, óbvio, carnalmente ele já não está mais aqui, mas olha como ele está vivo na presença do Rony, né? Pega a própria experiência de vida, deixou para o Rony, e o Rony está multiplicando aqui para milhões de pessoas, espero aí, ou hoje ou daqui a umas décadas, todos assistindo. Então eu acredito que, assim, a existência vai muito mais do que esse corpo físico, né? Olha a presença do pai dele tão forte. Sem dúvida. É lindo de ver, Rony. Maravilhoso. O Lima... Mas isso, Diego, perdão, querido. Pode falar, peraí. O que eu vejo é o seguinte, para os orientais, existe uma coisa absolutamente sábia, que é a paternidade. Eles veem a paternidade como uma continuação. Ou seja, você, claro que você racionalmente sabe que você é finito. A morte é inexorável. Um dia você vai
passar, mas o teu inconsciente ou superconsciente, você é um freudiano, eu estou falando uma bobagem aqui de repente, mas o teu inconsciente não admite a ideia da mortalidade. A paternidade é isso, você transmite a sua vida para o seu filho, você vive nele para sempre, que eu fiz isso com os meus vão fazer isso com meus netos e aí vai. O Dalai Lama, antes de passar para o Lima, você me lembrou agora, tem uma frase dele que, quando perguntado a ele o que mais o intrigava no mundo, ele disse o ser humano, porque gasta a vida e a energia para ganhar dinheiro e depois gasta todo o dinheiro para recuperar a saúde. E vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Corretíssimo. É interessante, né? Essas metáforas são maravilhosas, adoro todas elas. Porque é isso, muitas vezes quem não vive uma vida intensa, vivendo no hoje, no aqui e agora, está vivendo só de mágoas passadas ou lembranças. Não, a vida está acontecendo hoje. E aí, Lima, queria perguntar para você um fato curioso que acontece na nossa carreira de atores, é que à medida que como a nossa sociedade é toda muito voltada para a juventude, na dramaturgia também acontece que os papéis de personagens um pouco mais velhos, e quando eu falo um pouco mais velho, eu estou falando 60 anos, 60 e poucos anos, vocês podem ver nas telenovelas e até no teatro. A teledramaturgia e a dramaturgia vão rareando os personagens mais maduros. E justamente numa hora que a gente está no auge do talento, da sabedoria, do conhecimento, da experiência, isso afetou, te deixou, causou, assim, de repente, um desgosto, depressão, porque eu muitas vezes me sentia assim já, sabe? Puxa vida, mas por que as coisas não estão acontecendo para as pessoas mais velhas? Eu sou um grande defensor da maturidade. Eu acho que a nossa sociedade ocidental dá pouco valor para os mais velhos. No Oriente, o velho é sábio, é reverenciado porque ele já sabe tudo. O HD dele está completo. Exatamente. E na carreira de ator, por exemplo, o ator é uma das poucas profissões que podem trabalhar até o último dia de vida, porque tem personagens idosos em qualquer história, em qualquer situação do mundo. Então, você sentiu isso na sua carreira, que depois de um certo tempo rareiam os papéis, ficam mais difíceis? Isso te incomodou? Não, o que acontece é que é muito difícil escrever para velhos, né? O que não tem é uma dramaturgia para idosos. Acho que o melhor de todos os velhos é o Rei Lear, talvez, né? Exato, do Shakespeare. O Antunes, um pouco antes de morrer, ele tinha me telefonado: vem cá, vamos fazer o Rei Lear, Vamos, Antunes, vamos fazer. Nós vamos entrar numa fazenda, ficar 2 anos estudando e depois fazendo. Mas não sei se nós duramos esses 2 anos, né, rapaz? Não pode. Ele está falando isso porque o Antunes era um diretor que ensaiava muito tempo, ficava muito tempo, elaborava. Ainda mais um texto de Shakespeare, já pensou? Um texto de Shakespeare, aí levava a vida inteira ensaiando. Puxa vida! E a gente conversava muito, qual é a sua melhor cena do Rei Lear? É quando ele está distribuindo o país, né? Quando ele está distribuindo a Inglaterra, a Escócia, a Irlanda, a Austrália. É tão bonito porque a Cordélia é a mais nova. Tinha a filha mais nova. Anos. A Cordélia. Ele dá para a Grã-Bretanha, ele dá a Escócia, para outra ele dá a Austrália, sei lá, vai distribuindo. Aí ele dizendo: to you, Cordélia. Ela disse: yes, father. Lost, but not least, my heart. Ela disse: your heart?
Olha, o Congresso Longevidade e Seguros Unimed também é cultura, é internacional. Não, o interessante é a Cordélia, não a minha cultura. O que ela queria era a Escócia, o cara deu o coração. Aí ele diz, arremata lindo e diz, no, all my heart. Eu falei, nossa, que delícia fazer essa cena, eu quero fazer. Arranja uma Cordélia bacana para eu fazer isso. Oh, ela queria Austrália, sei lá, ele diz, oh my heart. Te dou todo o meu coração, né? Você vê... Pois é. Que... Agora, uma outra coisinha só que eu queria dizer claro. Na adição à palestra do doutor, o Joyce tem uma frase linda sobre o passado. Ele diz, o passado não só não morreu, como ainda não passou. É o que eu sinto, doutor. O passado está inteirinho aqui. Não passa, não há de passar nunca. E só o que eu acho que falta, concluindo, é autores que escrevam bem para velhos. Não tem, porque é preciso ser velho. É preciso ter todo esse cabedal de conhecimento de que falou o nosso amigo. É preciso conhecer, é preciso viver, é preciso ter um sentimento de velho. Uma coisa muito desagradável que acontece para um homem, entre as várias coisas desagradáveis, na minha idade, quando chegam perto, é a lembrança da finitude. Todos falam assim, poxa, você tem 90 anos, eu não chego nem à metade. Chega sim, é só querer, é só gostar, é só achar uma razão para chegar até o fim. Eu tenho boas razões, como, por exemplo, a Cordélia. Que maravilha, esse é um depoimento que entusiasma muito a todos nós que ouvimos, viu, Lima? Agora, eu quero falar com o Diego agora, que é o seguinte, nós estamos falando de século XVII, nós estamos falando de William Shakespeare, né? O bardo de Stratford-on-Avon, muito bem. Nunca foi tão atual Shakespeare como hoje. Nossa. Por uma razão muito simples, o ser humano, ele pode mudar de endereço cronológico. Não estou falando de século XVII, estamos no XXI. Mas é sempre a mesma coisa. O amor, o ódio, a ganância, enfim, é sempre o sentimento humano é o mesmo, ele é imutável, é engraçado isso. O Lima estava falando agora, all my heart, não interessa. Ela queria Scotland. A Cordélia, é uma coisa, sabe, as coisas materiais que são até hoje, né? Fora as outras coisas, não as materiais, mas o ódio. Por favor, meu bom freudiano, me diga o que é isso mesmo? Eu acrescento mais uma passagemzinha do Shakespeare. Ele dizia, deixa eu tentar lembrar aqui, você reviver viver uma dor passada, trazer uma dor do passado é reviver ela no presente e sofrer novamente. Claro. Essa é uma das frases do Shakespeare, né? Então, o nosso Freud de plantão pode muito bem nos ajudar aqui a entender isso. Rony, a hora que o Odilon perguntou para o Lima, né, se em algum momento o processo depressivo ou a tristeza por estar chegando aí numa fase de não ser muito procurado, algo parecido com isso, né? Daí, Odilon, como psicólogo, você imagina que eu tive a oportunidade em 17 anos, praticamente todos os dias da vida, escutar as mazelas de um ser humano. Eles chegavam com a maior dor ou no pior momento, você podendo escutar cada detalhezinho. Então, existe muita sinceridade. E sabe uma coisa que eu vi praticamente em todos onde sofria de tristeza ou depressão? Apego. Como o apego faz com que o ser humano ele distorça tamanha a vida que ela começa a ser desgostosa. Tem mais valor do que perdeu, do que deixou de ter, ou do que gostaria de ter e não tem mais, do que realmente com aquela dádiva que é que você está respirando, que é você poder acordar e transformar teu dia a dia. Então, é muito comum na psicologia dizer que a depressão está vinculada com o apego ao passado e a ansiedade com o futuro. Ou seja, se você viver aqui no presente, conseguir desfrutar o que você tem para hoje, a tendência é que nem a doença de depressão, nem a doença de ansiedade te ataque. Então, o apego, para mim, é uma das coisas que hoje mais faz com que o ser humano adoeça emocionalmente.
seja um apego a uma carreira, a uma pessoa, a vida. Diga lá. Mas isso é muito interessante o que você está falando e me remete a uma outra questão, Diego, que é o seguinte. Vou contar uma pequena historinha só para contextualizar isso. Alguns anos atrás, nossa querida amiga Beatriz Segal, ela estava na época, ela também nos deixou com 90 e tantos anos, e ela estava com 82, 83, 84 anos de idade, e eu a convidei para assistir o desfile de carnaval aqui em São Paulo. E Beatriz era uma mulher muito forte, muito voluntariosa, muito dona da sua vida, assim como Lima, né? Muito dona da sua vida. Uma atriz estudiosa, uma mulher, era extremamente participante da vida ativa política do país, políticas culturais, era uma mulher muito ativa. E ela falou, não sei, eu já tinha um programa com minhas amigas, vou viajar, etc. e tal, agora não sei o que fazer. Eu falei, mas vamos lá, você já foi alguma vez? Não, nunca fui, tal, etc. e tal. Amanhã eu te respondo. No dia seguinte ela retorna e falou, olha, decidi, eu vou. Falei com minhas amigas, tal, eu vou. Que bom que você decidiu não ficar. Não, eu liguei para o meu psicólogo, e aí eu já abri um olhão. Primeiro, eu não imaginava Beatriz Segal fazendo terapia. E aos 83, 84 anos de idade. Eu falei, você faz terapia? Por quê? Ela falou assim, se eu não fizesse, eu talvez não tivesse mais contato com os meus netos. Eu falei, como assim? Ela falou assim, porque sabe como é, né? Noras. A gente se mete muito na vida delas, etc. e tal, não sei o quê, papapá. Chegou um momento, eu já entendi o recado. Ela era muito forte, muito voluntariosa, e ela disse assim, se eu não me modificasse, se eu não me transformasse, eu não poderia mais estar interferindo na vida daquele núcleo familiar, mesmo sendo meu filho, meus netos, porque eu não seria bem aceita ali. E aí eu volto a pergunta para você, dizendo, a terapia, a psicologia, processos terapêuticos são importantes em qualquer fase da vida e, em particular, na maturidade? Odilon, quando você tem sofrimento e já tentou mudar ele e não conseguiu, obrigatoriamente é buscar ajuda. Se você já buscou no seio familiar, já buscou na espiritualidade, já tentou alcançar alguma forma de solução e não encontrou, não tem por que carregar uma bagagem negativa, né? Se teu carro quebra, você não tem outro, você vai lá e conserta. Mas existe um preconceito grande em relação a isso, em geral, já hoje muito mais amenizado, mas na idade madura ainda existe um pouco esse preconceito, não? Estou muito velho, se eu não mudei até agora, eu não mudo mais. Não tem um pouco assim? Cachorro velho não aprende truque novo. Já ouviu essa? Exatamente. Odilon, quando dói, o ser humano pede ajuda. Nesse caso, por exemplo, que você mencionou, a dor dela, por amor a esses netinhos, fez com que ela ultrapassasse qualquer barreira para procurar ajuda. Rony, quando você fez, né, a brilhante observação que as emoções elas já são atemporais, né? Não existe passado. Hoje a mesma emoção do amor é a mesma que há 1000 anos atrás e vai continuar sendo provavelmente daqui a 1000 anos na frente. Essas duas emoções transformam, Odilon. O amor, eu tive N casos onde a pessoa estava depressiva, chegou netinho na família, transformou. E a dor, a pessoa pode ser a mais durona, desde uma posição mais hierárquica, superior, até a características pessoais mesmo, de não aceitar conselho. Quando vai perder algo que ama, está doendo, ela pede socorro. Que bacana. Bom saber que isso acontece no cotidiano. Rony, diga. Quais são as tuas práticas cotidianas para você manter essa tua energia, a tua memória ativa? Você agora o Rony está com um programa novo agora, o canal dele do YouTube é youtube.com.br/Rony. Como é que é? Rony Von? Garagem do Rony. Garagem do Rony. Diretor, dá para a gente botar aí no ar aí para as pessoas lembrarem? Repete, Rony, como é que é? Garagem do Rony. youtube.com
/Garagem do Rony. Isso. Tem entrevistas, tem papos maravilhosos lá, vocês podem acompanhar. Tem um, inclusive, que vai ao ar, acho que amanhã. É amanhã, né, que vai... Eu tenho uma amiga de 54 anos e eu me sinto muito responsável por ela, não só como conselheiro, mas eventualmente até, sei lá, talvez mais do que isso, eu tenho um orgulho muito grande em ter, de certa forma, estar ligado ao lançamento dela, a Ritinha, a Rita Lee. Rita Lee. Mas são coisas inconfessáveis que aquela doida falou comigo no ar e vai tudo para o ar. Quando que vai entrar? Domingo às 7h da noite. Não, olha, pessoal, não pode perder. Domingo, 7 da noite, entrevista exclusiva do Rony com Rita Lee, youtube.com/Garagem do Rony. Isso. Eu queria fazer uma pequena observação aqui do seguinte. Eu tenho a nossa área, o nosso ofício, que é a comunicação, ele é cheio de meandros. E tem nós citamos no começo, você citou no começo quando apresentou o Lima. Eu acho de uma dificuldade terrível, nem eu mesmo consegui fazer isso, sendo eu mesmo o intérprete, o protagonista de filmes, que é a dublagem. Nós, dubladores brasileiros, somos considerados, não sei se você sabia, os melhores do mundo. Muito obrigado pela parte que me toca. Exatamente. Eu vou explicar esse por quê, Lima. Lima é um grande dublador. Mas você não sabe. Olha, eu fui alfabetizado em inglês, eu não gosto de ver os filmes e os desenhos animados dublados. Mas o Manda-Chuva não tinha jeito. Não, era infinitamente melhor o Manda-Chuva brasileiro do que o Manda-Chuva falando em inglês. Mas nem chegava perto. E o Manda-Chuva está ali, ó, que bonitão. Ele que fazia a dublagem do Manda-Chuva. Manda-Chuva. Ai, lindo aquele desenho, adorava. Hanna-Barbera. Sabe o que eu gostava muito? Eu dublei também. Eu era o dublador zoológico, porque eu dublei um gato, um jacaré, um cachorro, uma hiena. Mas o jacaré. O alligator. Eu gostava do jacaré, porque o jacaré eles me deram ali, você vai dublar. Era uma outra coisa dublar naquele tempo, não era computador, não tinha nada disso. Você tinha que acertar a boca do bicho. É um desenho. Desenho não respira, como é que eu vou acertar aquela boca? E ficava assim o dia inteiro, era uma loucura. Mas aí eu olhei o jacaré, comecei a pensar, como é que é a voz de um jacaré, hein? Eu acho que o som sai, dá uma volta naquele bicão e depois se faz assim, então ficou assim, Mr. Doyle, aí vou eu, não suporto ouvir da longe da Flórida. Eu acho uma delícia o alligator. Mas o meu preferido, desculpa, Rony, o meu preferido é o cachorro Dundum. O Dundum. Sim. Olha, todos de uma certa idade aqui estão lembrando de tudo isso, né? Não, você quer ver uma coisa, Dundum, doutor? Isso é uma experiência linda que eu faço, maravilhosa. Quando eu tenho um grupo de jovens, senhoras, moças, assim, eu pego e falo, eles perguntam como é, eu faço a voz do Dundum. Ela fala, fazem assim. Porque aí o som sai e chega lá dentro, no mais profundo dele, chega na juventude, na infância. Como que é? E faz um pedacinho para a gente lembrar. O Dundum era a tartaruga Tuxê, né? Tuxê era uma tartaruga espadachim e o Dundum era o melhor amigo do Tuxê. Ele era meio bobão, ele era grande, ele falava assim, ô Tuxê, você é o maior herói do mundo, Tuxê. Até hoje a mesma coisa. Olha que lindo. Impressionante como o som chega lá dentro no coração das pessoas. É lindo isso. Isso para mim é uma devolução de juventude. Ah, que coisa boa. E eu te pergunto, Lima... Assim, eu falei, vive ainda, este som vive ainda dentro de você, que bom, que maravilha. Ô Lima, e como que você hoje, como que você se alimenta, porque o Lima é conhecido de todo mundo no nosso meio, como uma das memórias mais impressionantes... Causos, milhares de causos. Como é que você alimenta
a tua memória, o exercício da memória? É a leitura? É ainda a prática da poesia, das peças? Como é que você alimenta essa tua memória? Eu alimento muito de passado, né? Isso, passado não só não morreu, como ainda não passou. Para mim, a coisa mais presente que existe é o passado. Porque o meu passado é povoado de coisas, Cassiano Mendes, Dionísio Azevedo, meu pai, minha mãe, os caboclos lá de Minas. E eu fiz também, eu tenho muito orgulho de mencionar, fiz também uma coisa interessante para vocês. O padre Antônio Vieira. De repente, um grande diretor português, um dos grandes gênios do cinema no século, convida um caboclo brasileiro para interpretar o imperador da língua, no dizer de Fernando Pessoa. Exato. No dizer de Camões, a catedral da língua, um dos maiores gênios do barroco português. O século XVI foi marcado inteirinho pelo padre Antônio Vieira. Em todos os momentos grandes do século XVI está o padre Antônio Vieira, um orador incrível, um filósofo maravilhoso. Mas imaginou o clima que tinha lá em Portugal quando eu cheguei. Mas como? Quem vai fazer o padre Antônio Vieira? Esse brasileiro aí? Esse é um caboclo, ele faz o quê? Ele faz uns caipira muito bem feitinhos. Lá do Desemboque vem aqui para Portugal para fazer o padre Vieira? Agora, acontece que poucos sabem, só um gênio como Manuel de Oliveira saberia. Por que ele veio buscar um caboclo brasileiro? Porque o padre Antônio Vieira era filho de uma escrava de São Tomé com um nobre português. Em Lisboa ele nasceu. Então, o que era o padre Antônio Vieira? Um caboclo brasileiro. Somos todos filhos de índios, negros e mestiços, como europeus, portugueses, ingleses, franceses, holandeses. Então eu me senti perfeitamente o padre Antônio Vieira e resisti a todas as maledicências, a tudo que disseram em Portugal. E ele fez 3, Antônio Vieira. Tem o primeiro que vai até os 18 anos de idade, que é quando ele ouve, o filme é Palavra e Utopia, quando ele ouve, os alunos do Colégio dos Jesuítas, que ele já era professor aos 18 anos, chegam e perguntam: o que nós podemos fazer para ajudar o gentio? O gentio de Salvador, na época, eram os holandeses, portugueses, espanhóis, que podemos... Ele disse, ele dá uma grande e definitiva lição. Aprende a língua deles, que você não consegue dominar ninguém se você não dominar o universo cultural. Aí sai esse padre Antônio Vieira, entre o outro, que é o Luís Miguel Sintra, um dos maiores atores de Portugal, um clássico ator, que faz até 56 anos. A mim coube fazer o fim do padre Antônio Vieira. Depois disso aí eu falei, que é isso? Padre Antônio Vieira? O padre Antônio Vieira, quando morre Dom Felipe aí na Espanha, das Astúrias, ele disse, ele acreditava no Quinto Império. Ele disse, não, agora Portugal vai se lançar definitivamente como o Quinto Império. Portugal. E saiu de Salvador para cima por 2.000 quilômetros, chega, portanto, à Amazônia. Ele ergueu 16 igrejas, ensinou o catecismo em 7 línguas diferentes. Ele saiu da Amazônia numa canoa para ir até Salvador, pegar um navio para ir a Portugal. E foi nessa canoa, elaborando o Quinto Império. Uau! Olha, não pode ter nada mais é fantástico, né? Numa canoa elaborando o Quinto Império, queria apresentar o Dom Felipe. Bom, muito bem. Congresso então, Seguros Unimed também é cultura e história. Seguramente. Mas longevidade é isso. Longevidade é isso, é claro. Perdão, meu amigo, é principalmente cultura e história, Unimed. Principalmente. É verdade. E aí eu aproveito para perguntar para o Diego o seguinte, e eu queria ouvir também do Rony, porque do Lima a gente já entendeu, ele já deu o recado dele aqui sobre cultura e arte.
arte e cultura são importantes para o desenvolvimento do indivíduo e para a sua longevidade. Lhe traz conhecimento, percepções, sensibilidades diferentes para entender o mundo de maneiras diferentes? Odilon, quando você consegue se colocar no lugar do outro, a tendência é que você abra um caminho muito mais bonito nas relações e, por consequência, na tua própria história. Você imagina poder viver uma história sem necessariamente ter que passar por ela. Então, essa cultura, a história, quando você consegue aprender, entender o olhar do outro sobre aquela situação, você consegue se colocar sem precisar viver. Eu nunca precisei passar por algum tipo de discriminação como o negro passa, para sentir a dor que ele sente. Ao ver a cultura, está mostrando isso, você iniciou brilhantemente falando sobre a nossa dor de ter, como nação, enxergado o que passou, se colocar na família daquela, sentir na pele o que o outro sentiu, te faz ser um ser humano melhor. Então, cada experiência que você não precisa viver, mas você vê o outro vivendo, seja numa representação, numa história real, como a própria história do Brasil ou do mundo traz, aumenta a tua chance de ser um ser humano melhor. Então, na minha opinião, qualquer tipo de aprendizado que você tem, seja com a tua experiência ou a experiência do próximo, com certeza, Odilon, faz com que nos tornemos seres humanos melhor e não caímos no mesmo erro, né? Uma nação está fadada a repetir o mesmo erro quando não aprende com o seu passado. Como ser humano, se você não aprende com a vida do outro, vai estar fadado a cometer erros que poderiam ser precipitadamente evitados. Como o Rony mencionou no começo, né? Como o pai dele foi e mostrou algumas coisas que ele não precisou passar, mas ele já aprendeu e provavelmente se começar a ver um deslumbre do que vai acontecer, ele já vai ter uma experiência nova para mudar. Então, sim, a cultura e a história mudam o ser humano, na maioria para melhor, né? Rony, você concorda? É claro. Cultura e história são fundamentais no desenvolvimento de um ser humano. Existe um início para isso, que é a informação. Eu acho que o ser humano, e fundamentalmente nós que trabalhamos com comunicação, temos que ser informados. A cultura é subsequente. E eu sempre vejo o verdadeiro artista, como o Lima, por exemplo, como a elite da humanidade. O verdadeiro artista é a elite da humanidade. Sem arte, todos nós pereceríamos de uma forma muito triste. A arte é, de fato, o clichêzão, mas é a mais verdadeira de todas esses ditos populares. A arte é o alimento da alma. Sem isso, estaríamos literalmente perdidos. Então, eu sou apaixonado por arte e ensandecido por história. Esses são os grandes prazeres que eu tenho na vida. E principalmente porque a arte e a cultura e todos esses saberes adicionais, não apenas os acadêmicos, eles desenvolvem sensibilidades diferentes. Exatamente. Não é isso? E nos dá a sensação disso que o Lima estava falando, do pertencimento, sabe, de onde a gente vem, de quem nós somos, de que mundo nós pertencemos, né? Isso é uma sensibilidade que só vem através dos conhecimentos da arte e da cultura. Mas já que estamos falando de arte e de cultura, nós estamos quase nos encaminhando aí para o nosso final. A gente, infelizmente, tem tempo, porque eu adoraria ficar aqui nesse 10 minutinhos vão passar rápido, hein? Temos ainda mais um tempinho. Tempo é a nossa pátria, né? A minha pátria, pelo menos. Tempo é a minha aflição, tempo é o meu desespero, tempo é o que eu passei, o que eu fui, é o que me resta. Olha, eu só queria dizer uma coisa. Não, mas eu vou dar o tempo teu ainda, calma. Não vou só uma aduçãozinha. O que existe é a procura da beleza. Não a beleza em si apenas, mas a procura dela. Esse desespero por encontrá-la, isso é que nos faz vivos, né? Eu vou dar agora, vamos dividir aqui os tempos nesse nosso final, mas eu queria começar com você, Rony. Primeiro, assim, eu dizer que eu estou apaixonado aqui ouvindo vocês, viu? Nossos 3 convidados são pessoas especialíssimas e eu tenho certeza que você que está nos assistindo também está se divertindo
e engrandecendo com depoimentos tão sensíveis e tão profundos desses nossos queridos convidados. Mas eu queria, já que nós estamos falando de arte e cultura, queria, Rony, perguntar a você, tem alguma música que te marcou, uma música que seja uma música do coração, sabe aquela música, não necessariamente do teu repertório, mas que quando você pensa, você cantarola sem pensar? Tem, eu vou até fazer, olha que coisa interessante, eu falei de uma neuropatia que eu tive, que fiquei muito ruim, etc. A primeira música que eu gravei e que eu acho que me devolveu a vida, porque foi através dela que eu voltei à minha carreira, à minha atividade principal de músico, era uma música chamada Cachoeira. E tem um trecho que diz assim: teu amor é cachoeira que levou meu coração nas águas de um rio de sonho que desperta em tuas mãos. Isso me remete à cura daquela doença que eu tive. Que bonito. Muito bem. Lindo, 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 emocionante. Coração é coração, meu irmão. É. E na sua carreira, qual a música mais marcante que foi assim, que teve assim um impacto enorme na tua vida, que mudou assim a sua carreira, a sua vida? Olha, eu tive, falar mais uma vez do meu pai. Meu velho me ensinou a gostar de música erudita e eu sou apaixonado principalmente por música do século XVIII. Adoro a música barroca, tenho paixão por ela e tudo. Mas, em contrapartida, eu sou doido por rock and roll também. Adoro rock and roll. Então, foi o teu começo, né? Foi o meu começo. Então, todos aqueles, Bill Haley in His Comets, Little Richard, aquela coisa. Depois Beatles, que foi, na verdade, Beatles para mim foi a coisa mais densa. Se eu tenho alguma escola musical, ela de fato se chama Beatles. E tem uma canção deles que, não vou dizer se seja a minha preferida, são todas, mas ela é mesmo. Porque era o sonho que eu tinha, de juntar o erudito com o popular. E isso o George Martin fez com uma música do Paul McCartney chamado Eleanor Rigby. Eleanor Rigby picks up the rice in a church where a wedding has been, lives in a dream, waits at the window. Essa é a coisa mais linda do mundo, né? É lindo, isso é lindo. Essa música marcou a minha vida. Que bacana, que bacana. Você com 72, que você tem agora, né, Diego? Você... a tua lembrança, olha, Diego, você é muito jovem 15. Aqui, Diego. A tua lembrança deve ser o quê? Menudo? Qual que é a tua lembrança de arte e cultura assim, que você tem mais forte na tua vida? Rock nacional. Rock nacional? Rock nacional. Do Legião Urbana, Cazuza, e com um carinho muito especial mesmo por todos que mostraram, pelo menos para minha geração, um olhar muito bonito de que a gente tem e dá para se transformar, né? A vida não pode ser só simplesmente aceita, você consegue fazer parte da sua história, ser protagonista e ao mesmo tempo mudar o mundo. Pelo menos eu creio profundamente nisso. Maravilha. Lima Duarte. Lima Duarte, você é um dos maiores contadores de causa que eu já vi na minha vida. Fala poemas, é um homem... Você falaria alguma coisa, cantaria algum caos assim? A gente tem uns minutos ainda aí, temos aí 5 minutinhos. Você tem aí alguma coisa que você poderia... Na tua cachola aí de memória deve ter uma centena. Mas você poderia fazer alguma coisa para a gente? Ou um poema, um caos daqueles que você gosta, do Guimarães Rosa, eu não sei, qualquer coisa que você quiser. Tem toda a humanidade, todo o universo na minha cabeça. Eu gosto de música, eu posso falar de uma música? Aznavour? Claro. Irancor. Nossa, é a minha música. Bem, mas... coisa mais linda do mundo, isso, adoro. Mas alguns Aznavour. Aznavour. Nos Beatles eu gosto muito de uma que fala um pouco. Long and Winding Road. É bonita essa música, hein? A velha e
cheia de vento, estrada tão cheia de ventos. Me lembra um pouco essa estrada que eu tenho percorrido da vida, longa, velha e cheia de ventos. Você vê como a arte, a música são importantes e marcam, né, as nossas lembranças e transformam. Você quer ver? Olha, o Rosa, eu posso fazer. O Rosa fez assim, o sertão, a cidade, o amor, o ódio, Deus, o diabo, o homem, a mulher, o homem, depois Deus que há no diabo, o homem que há na mulher, a mulher que há no homem, a cidade que há no sertão, o sertão que há na cidade, que transformou isso numa obra ciclópica, que é o Grande Sertão, que não é um acidente geográfico, é o Grande Sertão que está aqui, e as pequeninas veredas, doutor, que estão aqui e que conduzem o Grande Sertão. Bem, a mulher, por exemplo, no Grande Sertão, é assim, por um bicame de serra, meando umas terras de bons matos, lá onde o agrião dá flor, vinha um carro de boi puxado por duas juntas, sem levantar poeira. Sentada no varal, de arma macha, com chapéu de palha de buriti, de largura na aba, de vermelho na copa, vinha enhorinhar, linda, feito uma noiva nua, toda pratas e ouros. Ia para as festas se putear, que era a sua profissão. E para mim olhou com os olhos da vida, mas eu, olhando ao redor, não recebi o aviso das coisas. Não tive os pontos no buzo de perder ou de ganhar. Pena foi porque ela não era uma cigalgaita simples. Ela era ela, até no recesso do sovaco. E me ensinou que o meu corpo também tem duros e macios. Ao lado dela eu só fui jacaré. Que lindo. Você vê como é jovem? O cara fala uma mulher que te ensina que o teu corpo também tem duros e macios, querido. Que lindo, que lindo. Vocês entenderam? Vocês viram por que dá raiva dele? Por que dá raiva? Porque é um talento que é... Você é insuportável. É insuportável. Dá raiva. Enxerido. Enxerido eu sou. Você é o enxerido mais querido desse Brasil, Lima Duarte. Olha, eu vou deixar aqui agora para o Diego, para suas considerações finais, por favor. Odilon, Lima, Rony, vou dividir, eu acho que é minha obrigação aqui como representante da saúde, é dizer o seguinte: prevenção. Hoje o que a saúde conhece como o melhor, tanto na física quanto na emocional ou mental. E para mim, na prevenção física, você consegue caminhada, exercício, comer bem, dormir bacana, são características que fisicamente, se você souber, vai levar o teu corpo a viver mais. Na vida mental e emocional, não viva para você, viva para servir, ou a tua família, ou o teu próximo. Tem um propósito na tua história de vida. Viva egoisticamente e provavelmente no final você vai se arrepender. Viva servindo o teu país, a tua nação, os teus amigos, mas sirva mesmo. A tendência é que você nunca se arrependa de nada do que você fez, por mais que vai errar em qualquer etapa da tua história, no comecinho, no meio ou lá pro finalzinho. Mas se você tiver com o propósito de servir, provavelmente você nunca vai se arrepender do que viveu. É isso, Edilon. Obrigado. Lindo. Muito bonito. Maravilhosa. Muito obrigado. Você é um exemplo de uma pessoa respeitosa, amorosa. Obrigado, viu? Fiquem com Deus. Muito obrigado pela sua participação, Diego. Você foi uma figura adorável que nos iluminou aqui com as suas orientações como nosso
Freud particular e necessário. A barba. E vamos lembrar, nunca é tarde para a gente mudar. Nunca é tarde para mudar. E mudança é uma das coisas mais difíceis na vida do homem, né? É tudo que ele não quer, ele resiste. Mas é só a mudança que nos leva para o progresso, para a felicidade, para o futuro. Ronivon, deixo agora para você as tuas considerações finais. Eu quero falar, quer dizer, minhas considerações finais vão ser conclusivas, mas você, na verdade, foi quem começou com essa história que está me incomodando muito. O Lima falou da nossa miscigenação. O que nos faz brasileiros é a miscigenação. Todos nós temos uma multiplicidade de origens aqui no nosso país. Nós somos animais gregários, fomos criados assim, para viver em sociedade. Não aprendemos nada até hoje com abelha, com formiga, com cupim. Todos nós, se chegar amanhã aqui um ET, não acredito muito nisso, mas se chegar aqui um ET e perguntar, take me to your leader, você vai perguntar, which one? Se chegar aqui alguém perguntar, me leva para o seu líder, qual deles? Nós somos todos irmãos, nós fomos criados assim. É preciso que nós tenhamos esse tipo de visão de vida, que somos interdependentes. Ninguém é autossuficiente e ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Essa é a minha história, conclusiva ou não. Eu estou quieto, não falei nada o tempo inteiro aqui, mas está me incomodando e esse desabafo me ajuda. Somos irmãos e eu sonho em ver ainda um mundo de todos os irmãos, sem violência. Muito obrigado, Rony. Você é uma figura maravilhosa, um ser humano maravilhoso, e eu só poderia esperar uma mensagem tão bonita e tão estimulante para a humanidade como você deixa aqui agora. Obrigado, obrigado pela tua participação. Imagina, amigo não vale. Vale sim. Lima Duarte, meu querido, as tuas considerações finais aí para esse nosso encontro. Bom, a par dessa procura pela beleza, pelo conhecimento, eu acho que está e há de nos salvar o dia que alcançarmos é a educação. A educação há de nos valer, há de nos conduzir. É por ela que temos que lutar, porque a educação é conhecimento, é passado, é futuro. Educação é encontrar em mim o negro que eu fui um dia, o caboclo que eu sou hoje. Isso há de nos salvar. Perfeito! Eu agradeço enormemente, você tem toda a razão, eu concordo plenamente com você. Nós não temos outra saída, não vejo outra saída no nosso país que não seja através da arte e educação, cultura e educação, porque são complementares. Não adianta a gente ter polícia na rua, não adianta a gente ter só isso, a força não vai movimentar. O que vai movimentar e desenvolver o nosso país é, como o Lima Duarte acabou de testemunhar, é a humanidade, educação, arte e cultura. Muito obrigado, Lima Duarte, Diego, Salzgeber Santos, Ronivon, vocês são os queridos. Obrigado, irmão. Obrigado a todos vocês que participaram. Então, muito obrigado a todos vocês que nos deixaram aqui agora.